Imagina o negócio perfeito, que você não precisasse vender nada ilegal, que você não precisasse lidar com nenhuma pessoa suja, você não precisaria nem ser muito inteligente para ganhar ganhos astronômicos. Imaginou isso? Você já imaginou você conseguir, por menos inteligente que seja, fazer grana pra caramba e disputar a atenção com aquelas pessoas que gostariam muito de saber sobre a sua vida, tendo ganhos altíssimos, uma atenção plena, capacidade de ser observado por todas as pessoas e ainda ser invejado? Isso parece muito tentador, né? Fica aí até o final do vídeo. Eu sou o psicólogo Marcos Arantes e vou falar com você sobre esse negócio que parece perfeito, mas eu vou te ensinar como chegar lá. Solta a vinheta. Talvez você possa estar pensando que eu estou falando sobre o uso de droga, ou eu esteja falando de algo que é ilegal, que é ilícito, que causa problema, mas não. Estamos falando de algo devidamente legal e perfeitamente compatível com a sociedade atual, só que tem gerado muita sensação de mal-estar e tem destruído muitas famílias, tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito social, quanto em relacionamentos familiares. E nós estamos falando de um fenômeno muito moderno que se chama ludopatia, que nada mais é do que o vício em jogos. Esse fenômeno tem trazido muito problema para a sociedade brasileira e é um mercado riquíssimo que tem várias formas de te amarrar e que muitas famílias não sabem mais o que fazer, e eu estou aqui para te explicar um pouco sobre isso. Então, deixa eu apresentar alguns dados para vocês que são muito importantes sobre vícios em jogos, e eu acho que é uma perspectiva que é até muito assustadora. Vou ler para vocês sobre o impacto disso. Estudos recentes apontam que 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de comportamento de risco relacionado a apostas. Vocês têm noção que são 10 milhões de pessoas com o mesmo tipo de problema e o impacto disso na trajetória de um país? 10 milhões de pessoas. O impacto em 2024 em apostas foi estimado em 130 bilhões de reais, com esse mercado que vem crescendo absurdamente. Então, o nível de endividamento familiar, o problema oriundo de muitas questões de investimento que podem começar com R$ 50 e levar todo o dinheiro da sua vida. Tem pessoas endividadas na questão das apostas que é gigantesco. Você imagina a segurança financeira de uma família devendo para 1, 2, 3, 4 agiotas, usando as fintechs como ferramentas para conseguir dinheiro até um certo momento, porque as fintechs também não são bobas, né? Conseguindo garantir o seu crédito para você se endividar. Você já pensou no impacto disso para a sua percepção pessoal, para a percepção da sua família, para a percepção das pessoas que estão ao seu lado? Você já pensou o quanto isso é devastador? Então, se nós temos 10 milhões de pessoas com problemas diretamente, com comportamentos problemáticos em aposta, vocês acham que isso aí
é só simplesmente com o seu endividamento, as situações que aconteceram só com você? Ou será que tem todo um mecanismo para te manter dentro dessas plataformas, colocando o seu dinheiro e arruinando a sua própria existência? Você já pensou você pegar uma coisa que é extremamente legalizada pelo governo do seu país, que é claro que muitas pessoas que estão expoentes aí, influenciadores, artistas, comerciantes, jogadores de futebol, vocês acham que de alguma forma essas pessoas estão fazendo isso de bom grado para que você de fato fique bem? Presta atenção, é muito fundamental entender isso. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão do impacto na sua saúde mental, que muitas das vezes não é colocada em vias, em perspectivas de visão além do que você está construindo. Presta atenção, aguarda mais alguns segundinhos aí para eu te explicar como é que funciona isso. E você, já que vou falar sobre saúde mental, aproveita, dá uma curtidinha nesse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo se alguma dessas informações que eu trouxe fizeram diferença para você e encaminha esse vídeo, pega aí no botãozinho do compartilhar e manda isso para pessoas que estão precisando escutar essas informações e quem sabe até pedir ajuda profissional para isso, né, para você entender o que acontece. Vamos voltar à questão da saúde mental que eu falei anteriormente, mas antes disso, dá sua curtidinha e encaminha. O impacto da saúde mental para quem está com problema em jogos ou ludopatia é muito problemático. Presta atenção. O índice de aumento de depressão, ansiedade e comportamentos de risco que podem levar a suicídio aumentaram exponencialmente. Então, algumas pessoas estão ficando preocupadas com a saúde financeira do lar, com os problemas da sua casa, com as dificuldades que ocorrem para aquelas pessoas que estão diretamente tendo esse comportamento de risco. Então, do que nós estamos falando aqui sobre a ludopatia, nós estamos criando um cenário que é um cenário adoecedor, que está trazendo uma situação crítica para o âmbito de trabalho, para o âmbito familiar, para o âmbito social. E tudo isso que a gente está construindo aqui agora pode ser que não te afeta diretamente, mas o impacto disso são para 10 milhões de pessoas em um mercado que está cada vez mais aquecido, que movimenta 130 bilhões de reais. Então, vamos buscar uma perspectiva melhor para a gente entender como isso prejudica o social, até as questões de saúde pública que são pertinentes nessa situação. O comportamento suicida ou a perspectiva de pensamento suicida na ludopatia aumentaram em 5 vezes quando comparado com a questão de pessoas da população geral. Eu ouvi um depoimento de uma mãe, que eu achei um depoimento tristíssimo, que ela dizia a seguinte frase: o influenciador de hoje é o traficante de amanhã. Olha que importante essa perspectiva dessa mãe. Essa mãe tinha acabado de perder um filho para a ludopatia, que ele se matou, e como a maioria das pessoas não entendem, é que a dependência química, que é algo que é assustador nos dias atuais, que deixam marcas, que atrapalham, que destroem a vida das pessoas que estão no seu uso. A ludopatia, ela não deixa marca. Qualquer pessoa que você imagina pode estar com o celular no bolso e pode estar altamente viciada
como usuário de crack, mas a toques dos seus dedos. E aí, nesse momento, é importante a gente entender a ludopatia como algo extremamente severo, porque quem está com o celular no bolso, às vezes a esposa não sabe, a mãe não sabe, o filho não sabe, e a vida do lar está toda prejudicada financeiramente. Então, nesse quesito, é muito fundamental as pessoas entenderem que o mesmo mecanismo de funcionamento que é a dependência química se encontra nos vícios em jogos, com recompensas falsas, com atividades para fazer, para você cumprir e ganhar bônus, com um mecanismo que não te deixa sair de dentro da plataforma e aquele jogo de luz que vai gerar um processo dopamínico gigantesco. Então, quando a pessoa está presa num processo de ludopatia, ela não é aquela pessoa que está morando na rua como usuário de crack, com todas as situações que o crack traz, mas sim ela está vivenciando uma situação similar, talvez até mais problemática, que aumenta o índice de suicídio em 5 vezes. Olha o quanto é severo essa situação de estar vivenciando a ludopatia. O crack emite sinais e a ludopatia, ela é silenciosa. Como identificar e conseguir ajudar quem não quer se ajudar? Porque muitas das vezes não sabe. Só se chega quando a situação está gravíssima e o comportamento é severíssimo. Deixa eu te explicar um pouco como funciona isso. Uma situação que é muito clara e evidente no mercado de trabalho é o impacto da ludopatia nesse próprio mercado. O número de turnover aumentou absurdamente, o nível de afastamento no trabalho aumentou exponencialmente e isso não está sendo dito, né? Uma pessoa se afastou por problemas em vício de jogos em 2023. Um benefício que foi dado pelo INSS em 2023. Em 2026, junho de 2026, esse número que era de 1 subiu para 62 pessoas afastadas por problemas em jogos em junho de 2026. Vocês têm noção da exponenciabilidade desse gráfico? Né? E estima-se que até o final de 2026 teremos afastados 629 trabalhadores em um ano. Então saímos da marca de um trabalhador em 2023 para a estimativa de 629 em prazo de apenas um ano. Olha o tamanho do crescimento desse número. Então é muito importante a gente falar sobre ludopatia, falar sobre o vício em jogos, porque as pessoas estão adoecendo de uma maneira muito rápida devido a esses mecanismos que eu expliquei. O mais triste, e é uma armadilha cruel que as plataformas de bets fazem, é que as pessoas não estão entrando nessas plataformas mais única e exclusivamente para ganhar dinheiro ou para se divertir, né? As pessoas estão buscando resgatar o que perdeu. Elas estão buscando esse dinheiro de volta que construiu. E uma das maneiras dessa plataforma de ser utilizada para esse crescimento é que ela te dá recompensas intermitentes, que fazem com que você fique preso nesse mecanismo por causa do alto e baixo.
Um momento você ganha, um momento você perde, um momento você ganha, um momento você perde. Mas aí ele vai fazendo esse processo de uma forma a você desenvolver a crença de que aquele processo que está acontecendo ali, que hoje você ganhou, amanhã você vai ganhar, ou depois você vai ganhar, crie tamanha expectativa que isso vai minando o seu cérebro, vai minando a sua capacidade de organização, vai minando o seu financeiro, vai gerando processos de ansiedade, e quando ganha é ótimo, porque a sua dopamina vai lá em cima, quando perde é péssimo, porque você quer recuperar o que perdeu, e aí você não sabe em que movimento vai estar, mas a expectativa está sempre presente. E qual que é a expectativa desse processo? É de que eu vou recuperar aquilo que eu perdi. Então as pessoas muitas das vezes estão perdendo a crença, estão perdendo a dignidade, estão perdendo dinheiro, estão perdendo capacidade de fazer outras coisas na vida, porque estão vendo todas as suas expectativas sendo drenadas por uma plataforma. E muitas das vezes essas pessoas não conseguem tomar por autonomia a saída desse processo. Então elas tentam sair da plataforma, mas não conseguem sair da plataforma. Porque a plataforma, muitas das vezes, o que o governo fala para a maioria das pessoas é: jogue com responsabilidade. Depois que se perdeu o controle, como é que se tem responsabilidade? Depois que se perdeu a autonomia, como é que tem responsabilidade? Depois que se perdeu dinheiro, como é que se tem dignidade? E é muito importante entender isso, porque é um mecanismo perfeito que movimenta um mercado multibilionário. A crença é que a próxima aposta é aquela que vai te devolver dignidade. E muitas das vezes é a próxima aposta que te leva diretamente para o próximo buraco. Então esse é um mecanismo que muitas das vezes você não vai dar conta de lidar. E por isso que é importante procurar uma ajuda profissional, porque essa crença vai minar a sua saúde mental e necessariamente te induzir ao próximo, que você sempre ficará preso, que é a próxima que vai te devolver a dignidade, fazer você recuperar o seu dinheiro. Eu sou Magnus Arantes, eu sou psicólogo há 16 anos e trabalho com compulsões diversas, tanto de jogos, como compulsões alimentares, como dependência química, e venho te fazer um convite para sair dessa prisão sem grade. Se você está passando por dificuldades em lidar com a ludopatia, com dificuldade em lidar com diversas compulsões, tanto de jogos, quanto de drogas, quanto de qualquer outra situação que está te aprisionando, eu faço um convite para você fazer um contato comigo, para que a gente juntos saia dessa prisão sem grade. A mente treme, o corpo segura e juntos a gente avança. Obrigado, até o próximo vídeo.